Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Go to Nineveh, that great city, and proclaim judgment against it, for their wickedness has come up before me. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. But Jonah ran away to Tarshish to escape the presence of the Lord in his duty as his prophet. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, the most remote of the Phoenician trading cities. So he paid the fare and went down into the ship to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Feche seus olhos. Close your eyes. Nosso Deus e Pai, Our Lord, our Father, estamos diante da Tua palavra. we are before your word. Fala conosco nesta manhã. Speak to us this morning. Queremos ouvir a Sua voz. We want to hear your voice. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode tomar seu assento. The church may be seated. Meus irmãos, diz que todos nós precisamos aprender a obedecer, Brethren, we all need to come to learn how to obey, mas nós não precisamos aprender a desobedecer. but we do not need to learn how to disobey. É um instinto natural dos seres humanos. It's a natural human instinct. Os fugitivos espirituais Spiritual fugitives, têm a desobediência they have disobedience como algo natural. as something that's natural to them. E nós aqui, ao sermos apresentados a Jonas, And here we have presented before us Jonah. vemos como ele age naturalmente, We see how he naturally acts, se preocupando mais consigo mesmo, worrying about more with himself, muito mais do que com Deus much more than with God, e do que com os outros. and then with others. Deus dá uma ordem para Jonas. God gives Jonah an order. Vá à cidade de Nínive He said, go to the city of Nineveh e pregue contra ela, and preach and proclaim judgment against them, porque o seu mal subiu até mim. because their wickedness has come up before me. Nínive foi uma cidade fundada por Nimrod. Nineveh was a city founded by Nimrod. Ela estava mais ou menos a 800 quilômetros de Samaria, It was approximately 800 kilometers away from Samaria. que era a capital do norte de Israel. That was the capital of the north part of Israel. Mas Jonas, ele toma a direção oposta. But Jonah goes in the opposite direction. Desobedece à ordem do Senhor. He disobeys the command of the Lord. A resposta de Jonas Jonah's response, foi justamente o oposto it was just that, the opposite da resposta de Isaías, of the answer that Isaiah had. que disse assim: Eis-me aqui, Senhor, That said, here I am, Lord. envia-me a mim. Send me. Mas a palavra de Deus diz que é impossível fugir da presença do Senhor. But the word of God says that it's impossible for us to flee from his O presence. Salmo 139, Psalm 139. ele vai dizer: para onde irei da tua presença? He said, where can I go that's away from your presence? Para onde fugirei do teu espírito? Where can I flee or escape from your spirit? Se eu for nas mais altas alturas, If I go to the highest of o highs, Senhor estará ali. you, Lord, will be there. Se eu fizer a minha cama nas profundezas do inferno, If I make my bed in the depths of hell, o Senhor estará ali. there you will be also. Se eu tomar as asas da manhã, If I take the wings of tomorrow, o Senhor estará ali. you will also be there. Se eu for nas extremidades do mar, If I go to the o extreme depths Senhor of the também ocean, estará ali. you also will be Não there. tem como fugir da presença do There Senhor. is no way to escape the presence of the Lord. Jonas estava fazendo algo Jonah was doing something que Adão e Caim já tinham tentado, that Adam and Cain tried to already do, que é se esconder do Senhor. that was try to hide from the Lord. Mas não tem como se esconder do Senhor. But there is no way to hide from the Quem Lord. sabe você veio aqui nesta manhã Who knows, maybe you that came here this morning
morning, está sentado aí no seu lugar, is sitting there in your place, quietinho no seu cantinho. quietly in your corner, Quem sabe disse, eu vim para América, who says, you know, who you came to America, eu vou trabalhar, I'm going to work, vou ficar no meu I'm cantinho, going to stay in my corner, até vou vir aos domingos na igreja, I'll give the Sundays to church, mas eu quero ficar quietinho. but I want to stay, be still. Saiba que Deus está te vendo Know that the Lord is seeing you, e o plano dele ainda existe sobre a sua vida. and His plan still exists over E your Ele quer life. fazer algo na tua vida. And He wants to do something in your Então não life. adianta se esconder, You cannot hide from Him, porque Deus está te vendo nesta manhã because God is seeing you this e morning, Ele está contemplando o teu coração and He is going into your heart, e Ele conhece tudo sobre a sua vida. and He knows everything about your life. Quem sabe você está me assistindo aqui Who knows, maybe those of you that are na watching sua online, casa, in your homes, também querendo ficar quietinho aí no seu lar. also wanting to stay there quietly in your Deus home. está te vendo onde você The Lord estiver is seeing you where you e are, Deus tem um plano para a sua vida. and the Lord has a plan for your Então não life. fuja do plano de Deus. So do not escape the plans of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Mas por que Jonas fugiu, meus irmãos? So then why did Jonah try to flee? Porque Jonas compreendia o julgamento de Deus, Because Jonah understood the judgment of the Lord, mas ele também compreendia a misericórdia de Deus. but he also knew about the mercy of the Lord. Ele sabia da disposição de Deus em perdoar, He knew of God's disposition when it came to forgiving. mas ele não queria que isso acontecesse com os ninivitas, But he did not want this to happen to the people in Nineveh, porque os ninivitas eram os piores inimigos de Israel, because the Ninevites were the worst enemies of Israel. inimigos terríveis. They were terrible enemies. Então pedir para um judeu ir lá em Nínive pregar a eles So to ask for a Jew to go there and preach against them, era como se nós pedíssemos para um judeu de Nova York it's like asking a Jew from New York no ano de 1942, in the year 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, in the midst of the Second World War, ir até a Alemanha pregar para os nazistas. go all the way to Germany and preach to the Nazis. Para os seus irmãos terem uma ideia. Just for you to have an idea. Então, ele não queria que isso acontecesse. So he did not want this to happen. Ele não queria que os ninivitas escapassem da ira de Deus. He did not want the Ninevites to escape the judgment of God. Meus irmãos, é muito mais fácil odiar do que amar. Brothers, it's much more easier to hate than it is to love. Às vezes também nós podemos criar as nossas próprias Nínives. A lot of times we can create our own Ninevites. Ah, eles não merecem. Oh, they don't deserve it. Quem sabe a nossa Nínive, Who knows our Nineveh? pessoas que moram em nossa Nínive, People that live in our Nineveh. são aquelas pessoas que cometem aborto. So are those people that commit abortion? Esses não podem escapar da ira de Deus. These cannot escape the wrath of Quem God. sabe pessoas que moram na nossa Nínive Perhaps people that live in our Nineveh são os democratas, are the Democrats, ou os republicanos, or the Republicans, ou os da esquerda, or the ones on the ou left, os da direita, or the ones on the right, ou um grupo étnico, or an ethnic group, ou certa cultura. or a certain culture. Esses não merecem escapar da ira de Deus. These do not deserve to escape the wrath Mas of a God. pergunta que se faz nesta manhã, meus irmãos, But the question that is asked here this morning, é se brethren, nosso preconceito is if our preconceptions vai nos tornar culpados is going to have us become guilty mediante o silêncio como Jonas fez. amongst the silence just like Jonah did. Ou vamos expressar o amor de Deus para essa gente, Either we're going to express the love of God for these people, ou vamos expressar o silêncio or we will express e silence só esperar a ira de Deus. and just await on the wrath of God. Jonas escolheu o silêncio Jonah chose silence e o ódio and hate no lugar da obediência in the place of obedience e do amor. and of love. O que você vai escolher nesta manhã? What will you choose this morning? Desobediência e silêncio? Disobedience and silence, Silêncio e ódio? silence and hate, Ou amor or love, ou misericórdia? or mercy? Como que Jonas fugiu? How did Jonah escape? Navios saíam de Jope para Tarsis A ship leaving Joppa going to Tarshish. apenas algumas vezes no ano. Apparently only a few times a year. Mas no momento que Jonas chega em Jope, But at the time that Jonah arrives in tem Joppa, navio ali esperando ele. there is a boat there waiting for him. Ele paga sua passagem He pays for his passage, e vai rumo a Tarsis. and then he goes in direction to Tarshish. Até aqui Jonas poderia
ter se sentido muito tranquilo. Jonah at that moment could have probably felt very calm. As coisas estão acontecendo. Things are working out, they're happening. Tudo estava dando certo. Everything is working out in my O favor. navio estava ali. The ship is there. Eu tinha o dinheiro para a passagem. I had the money for the ticket. As circunstâncias da vida estavam confirmando o seu plano. The circumstances of life were confirming his Meus plans. irmãos, como é fácil justificar How easy is it, brethren, to justify nossos atos quando nós temos os ventos a nosso favor. when we justify our acts when the winds are blowing in our favor? Porém, However, assim como o vento, just like the wind, as circunstâncias podem mudar rapidamente. circumstances can change very quickly. E assim nós vemos que no versículo 4 And then in verse 4 we see that diz que happening. Deus manda um grande vento àquele mar. It says, but the Lord hurled a great wind towards the Uma sea, tempestade terrível. a violent storm. Os irmãos conhecem a história. The brethren know the story. E aquela tempestade chegou a ponto de quase quebrar aquele navio. And that storm got to the point where it almost broke the boat Agora apart. aquele mesmo Deus que estava chamando anteriormente a Jonas, And that same God that was before calling Jonah, agora ele está perseguindo Jonas. now he's persecuting Jonah. Olha só o contraste que nós temos aqui. Look at the contrast that we have Em here. Marcos 4, In Mark 4, Jesus acalma uma tempestade. Jesus calms the storm. Agora Deus envia uma tempestade. But now God sends the storm. Os servos humanos podem até desobedecer a Deus. The human beings can even disobey God. Nós até desobedecemos a Deus. We come to disobey Mas a God. natureza nunca desobedece a But Deus. nature can never disobey God. Seja para acalmar Whether it be to calm ou it criar tempestade, or to create the ela storm, obedece àquele que é o Rei dos Reis. nature obeys the King of Por isso que Kings. Javile fala no Salmo 147 This is why David says in Psalm que 147 Deus pela sua palavra coloca as estrelas no céu that God by the breath of his word puts the stars in its e place chama cada uma delas pelo nome and calls each one by name. e diz que pela sua palavra ele alimenta os animais. And says by his word he feeds the Ele animals. diz que pela sua palavra ele desce e derrama chuva sobre a By terra. his word he allows rain to fall on the earth. Ele diz que pela sua palavra a vegetação cresce. By his word vegetation grows. Pela sua palavra a neve cai By his word snow falls, e congela tudo aqui nessa terra. freezes everything on the earth. Mas também pela sua palavra ele faz a derreter. But also by his word he makes it E melt. pela sua palavra os rios entram no mar. But also by his word the rivers enter A into the ocean. natureza tem que submeter ao Senhor, Nature has to submit to the Lord porque ele tem poder nos céus e na terra, because he has power in the heavens and the sobre earth todas as coisas. over all things. Quantos podem louvar o nome do How Senhor? many can worship the name of the Lord? Como é bom louvar e exaltar o nome do Senhor. How good is it to praise and exalt the name of the Deus Lord? que tem poder sobre a natureza. A God that has power over nature. Deus que tem controle sobre esse universo. A God that has control over the E se ele tem universe. controle sobre esse universo, And if he has control of the universe, ele tem controle sobre as circunstâncias da tua he vida. also has control over the circumstances Louvado as seja well. o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Diz a história que os marinheiros ficaram com medo, apavorados, That the story says that the sailors became very upset and porque angry. eles estavam com medo de morrer. They were in fear of death. O navio quase afundando The ship almost drowning por causa da desobediência de um homem. because of the disobedience of one man. Saiba, meu irmão, Know this, brother, quando nós desobedecemos a Deus, that when we disobey God, nós não causamos apenas consequências a nós, we don't just cause consequences for mas us, causamos consequência àqueles que estão ao nosso redor. but we can also cause consequences for those around A us. sua família é afetada, Your family can be affected. os seus amigos são afetados, Your friends can become a affected. sua igreja é afetada. Your church can become affected. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 Paul says in 1 Corinthians 12 que nós somos partes e membros de um corpo. that we are parts, members of one body. Se um corpo sofre, If one part of the body suffers, todos nós sofremos juntos. all of us suffer together. Se um se alegra, If one is joyful, todos nós nos alegramos juntos. all of us will be joyful as Até well. os nossos pecados ocultos Even our sins têm um efeito no corpo de Cristo. have an effect on the body of Christ. Nós fazemos parte de um corpo espiritual. We are a part of a spiritual body. Então tome cuidado, So be careful, porque aquilo que nós fazemos, because that which we a do, consequência não é só para nós, the consequence is not mas just é for para us, todos ao nosso redor. but it's for everyone around us. Aqueles marinheiros estavam sofrendo Those sailors were por suffering causa do pecado de um homem. because of the sin of one man. E Jonas, And Jonah tranquilo, was calm. dormia, He slept. parecia estar em paz. He appeared to be in peace. A palavra diz Deus que ele foi até o fundo do navio The story says that he went to the depths of the boat e dormia tranquilamente, and slept in tranquility, em paz. in peace. E às vezes, meus irmãos,
And sometimes, brethren, afirmamos que o sentimento de paz we can affirm that the feeling, the emotion of peace, é uma boa maneira para se avaliar it's a good way for us to give value ourselves se tomamos a decisão correta. if we make the right decision. Estou em paz. I'm in peace. E este é um termômetro muito perigoso, And this is a very dangerous thermometer porque pode ser uma autoilusão. because it can be a very great illusion. Tempo atrás, um amigo chegou até mim Some time ago, a friend came up to me e falou: Henrique, and said, Enrique, estamos conversando, eu e minha esposa, we've been talking, my wife and I, e a gente é muito diferente um do outro mesmo, and we're very different from each other. e eu acho que a gente vai se separar. And I think that we're going to get a divorce. Mas Henrique, eu quero te dizer algo. But Enrique, I want to tell you something. Eu estou em paz. I'm at peace. Eu estou muito tranquilo. I'm very chill. Tem pessoas que chegam até o pastor. There are people that even come to the pastor, Ó, pastor, say, eu Pastor, estou me mudando para certo lugar. I'm moving to a certain Eu place. estou saindo daqui, I'm going to leave here, mas eu estou em paz. but I'm at peace. Eu estou saindo daqui da igreja, pastor. I'm not leaving the Eu vou church. abrir uma igreja aqui na esquina. I'm going to open the church Mas, here. pastor Denis, eu estou em paz. But Pastor Dennis, I'm at peace. Pastor Denis, Pastor Dennis, eu estou reunindo uns membros aqui da igreja. I saw some members here at the Nós vamos church. começar a assaltar banco agora. We're going to start robbing banks now. Mas, pastor Denis, But Pastor fica Dennis, tranquilo. be still. Nós estamos em paz. We're at peace. Esse em paz, meus irmãos, This at peace, pode ser brethren, muito enganoso. it can be very tricky and Jonas estava em tanta paz. deceiving. Jonas estava em tanta paz Jonah was in such que ele peace dormia no meio de uma that tempestade. he slept in the middle of a storm. Então, meus irmãos, você pode estar em paz So, brethren, you can be in peace fora da vontade de Deus. outside of the will of God. Mas, pastor Henrique, But Pastor Enrique, Colossenses 3,15 Colossians 3:15 vai nos dizer que a paz de Cristo will say that the peace of Christ seja o árbitro do vosso coração. be Judge. the judge of our heart. Sim, a paz de Cristo The peace of Christ, e não os seus sentimentos and not your feelings ou as suas circunstâncias or your que circumstances você quer usar that you want to use para justificar a tua ação. to justify your actions. Tem muita gente, meus irmãos, There are a lot of people, my que brethren, vê as portas se abrindo, that see doors opening, as coisas acontecendo. things happening. Eu estou em paz. I am at peace. Surgiu um negócio aqui para mim Something happened here e for eu me, tinha a quantia exata para aplicar nesse negócio. and I had the desire to go into this thing. É de Deus, pastor Henrique. It's of God, Pastor Enrique. Será que é mesmo? Is it really? Será que é mesmo? Is it really? Vai começar a sacrificar teu tempo com Deus? Are you going to start to sacrifice your time with Será God? que isso vai começar a sacrificar teu tempo com a família? Is this going to start to make you sacrifice time with your family, Tempo com a igreja? time with the church? Então cuidado com esse estou em paz. So be careful with this, I'm at peace. Pode não ser a vontade de Deus. It could have very well not be the will of God. Mas e o oposto é verdadeiro, meus irmãos. And the opposite is very true. Também é verdade, nem sempre a aflição, It's also true that not always that nem sempre affliction, a agonia anguish vai dizer que você está fora da vontade de Deus. will not always tell you that you are outside of the Quer will of ver um God. exemplo na Bíblia? You want to see an example in the Diga Bible? amém. Say amen. Marcos 6. Mark 6. Jesus está com os discípulos na beira do lago. Jesus is with the disciples at the edge of the Ele fala, lake. entrem nesse barco, He says, get into this boat, atravessem esse lago. cross this lake. Eu vou subir o monte para orar. I'm going to go to Mount Moriah. O que acontece no meio daquele lago? What happens in the midst of that lake? Uma grande tempestade. A great storm. Uma grande tempestade que eles pensaram que ia morrer. The great storm that they thought they were going to die. Mas foi Jesus que mandou. But it was Jesus that sent it. Eu não estou em paz, eu estou aflito. I'm not at peace. I'm Eu going acho que through eu vou affliction. morrer. I think I'm going to die. Mas foi Jesus que mandou. But it was Jesus that sent it in Fica the first place. tranquilo. Be still. Se ele mandou, If he sent it, ele vai cuidar da tua vida. he will care for your life. Agora Jonas num barco, navio, But Jonah in the boat, navio muito maior, a much greater boat, navio muito mais seguro, a much more secure boat, dorme tranquilamente, he sleeps in tranquility, em paz, in peace, fora da vontade de Deus. outside of the will of God. Nos dois cenários, meus The irmãos, two scenarios, brethren, Deus vai responder. God will respond. Em Marcos 6, In Mark 6, se você está na vontade de Deus, if you are in the will of God, Jesus vai aparecer Jesus will appear de forma sobrenatural. in a way that is Porque a supernatural. história diz que Jesus apareceu andando sobre as And the águas, story says that Jesus appeared walking upon the waters porque eles estavam na vontade do Senhor. because they were in the will of God. Quantos querem ver Deus se apresentar a você?
God, who wants to see God present de himself forma to sobrenatural. you in a supernatural way? Ande na vontade do Senhor. Walk in the will of God. Agora o outro, But now the other, fora da vontade de Deus, outside of the will of God, Deus também vai responder, God will also respond. mas ele não vai se manifestar de forma sobrenatural. But he will not manifest himself in a supernatural way. Agora ele vem com correção. But now he comes with correction. E a correção de Deus And God's correction, pode variar. it can vary. Nesse caso, In this case, peixe veio engolir Jonas. a fish came and swallowed Jonah. Yes. O que você prefere? What do you prefer? Andar na vontade de Deus Do you prefer to walk in the will of God e mesmo passando por tempestades, and still go through storms, ou andar fora da vontade de Deus or walk outside of his will e andar em paz? and walk at peace? Você escolhe You choose. o que você deseja. What do you desire? Eu não estou dizendo aqui que toda vez que você andar fora da vontade de Deus, I'm not saying here that every time you walk outside of the will of God, você vai cair no mar you will fall into the ocean e peixe vai te engolir. and a fish will come and swallow you up. A não ser que você esteja andando no barco do Fred, Unless you're in Freddy's boat, talvez você caia no mar. maybe you'll fall in the ocean. Este verão mesmo, This summer, fomos fazer um passeio no barco do Fred. we went on Freddy's boat. Meus irmãos, My brethren, antes de sairmos, ele pergunta para nós: before we leave, he asked us, vocês querem com emoção ou sem emoção? do you want it with emotion or without E emotion? nós, com emoção, com emoção. And we said, with emotion. Por que eu falei isso? Why did I go and say that? Por que eu falei isso? Why did I say that? Meus irmãos, My brethren, o mar estava um pouco tumultuado, meio revolto. the waters were a little choppy that day. E teve um momento ali que eu achei que alguém vai cair desse And barco. there was a moment that I thought someone was going to fall E out eu of the já boat. comecei a orar dentro daquele barco. And I already started praying in that boat. Eu falei, Senhor, não permita que eu caia aqui. And said, Lord, do not allow me to fall in E this, vem um fall here. tubarão me comer. And have a shark come and eat Os me. irmãos sabem que tem tubarão por aí. We know that we have sharks around Então eu here. já fiz a oração que Jonas deveria ter feito. So I already prayed the prayer that Jonah should have prayed. Pai, o que o pastor Denis me pedir, eu faço. God, whatever Pastor Dennis asks of me, I will do. Se é para ministrar, eu ministro. If it's to minister, I'll Se é para minister. visitar, eu visito. If it's to visit, Se I'll é para visit. limpar a igreja, eu limpo. If it's to clean the Eu church, só I'll clean the peço uma church. coisa, Senhor. But I just ask you one Não thing, deixa eu God. cair nesse mar Do not let me fall into this e ocean um tubarão me comer. and have a shark come and eat me. E eu tô ali na frente do barco And I'm pulando at igual um the louco. front end of the boat and it's going up and down. E pro meu conforto eu olho pro lado. And by my comfort, I look to one side. Tá a Vitória, filha do Fred, We have Victoria, Freddie's daughter, conversando no FaceTime com o namorado, on FaceTime with her bem boyfriend. tranquila. So chill. E eu tô do outro lado igual um touro mecânico. And I'm at the other end just going crazy. Meus irmãos, My brethren, que situação. what situation? Mas chegamos em paz. But we arrived at peace. Olhava pro Fred, We looked at Freddie. ele tava assim com sangue no olho. And he was over there smiling. Quem quiser dar uma volta de barco, Whoever wants to take a little ride no on verão Freddie's que boat, vem, verão que vem eu sugiro, fala com o Fred. next summer I suggest you take a trip with him. Mas meus irmãos, But my brethren, no desespero acordaram Jonas in despair, they went and woke Jonah e up. pediram para ele, clame o seu Deus. And then they asked him, cry out to your God. Olha que coisa tremenda. Look at how tremendous Os this is. pagãos pedindo para Jonas clamar o seu Deus. Pagans asking for Jonah to cry out to Meus his irmãos, a God. terra está parecida. The earth is alike. O mundo está em revolta. The world is in rebellion. E eles estão clamando para nós. And they are crying out to us. Clamem ao seu Deus. Cry out to your Quem God. sabe ele vai fazer algo por nós. Who knows, maybe he can do something for us. Descobriram que Jonas era o responsável. They discovered that Jonah was responsible for all of E this. Jonas falou assim: eu sei como resolver essa situação. And Jonah said, I know how to solve all Me of this. lancem no mar. And, throw me into the ocean. Ele preferia morrer, meus He irmãos, preferred dying do que submeter à vontade de Deus. than to submit to the will of God. Ele poderia ter falado assim: Senhor, me perdoa. He could have said, Lord, forgive me. Eu vou agora até Nínive. Now I will go to Nineveh. Mas não, ele disse: eu prefiro morrer. No, but he said, I prefer dying. Tem gente que não se submete, meus irmãos. There are people that do not submit. Tem gente que prefere They morrer prefer to die do que submeter à vontade de Deus. than to submit to the will of God. Tem gente que prefere morrer do que perdoar. There are people that rather die than forgive. Eu prefiro morrer do que ter comunhão com aquela pessoa. I'd rather die than have communion with that person. Meus irmãos, nós precisamos submeter à vontade de Deus. My brethren, we have to submit to the will of God. Então lançaram Jonas ao mar. So they threw Jonah into the E ocean. Jonas pensou: agora está resolvido o meu problema. And Jonah thought, now my problems are all solved. Não está resolvido, não. It's not. Um grande peixe o engoliu. A great fish came along and Uma swallowed him up. baleia, não sei. Could be a whale, we don't know. A Bíblia diz um grande peixe. The Bible says a great fish. Jesus, em Mateus 12:40, Jesus in Matthew 12:40, ele vai
falar desse acontecimento. He's going to speak about this incident. Ele fala assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, He says, just like Jonah was in the belly of a fish for 3 days and 3 nights, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. just like now the Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Foi acontecimento real. It was a real incident. Como aconteceu? How did it happen? Não me pergunte. Do not ask me. Deus pode fazer coisas tremendas. God can do tremendous things. Mas diz que ali no ventre daquele peixe, But it says that in the belly of that fish, diz que Jonas fez uma oração. the Bible says that Jonah Ele prayed. fez algo lá dentro daquele peixe He did something in the belly of the fish que ele deveria ter feito no navio, that he should have done on the ship. que é orar. That was pray. Sabe por que às vezes Deus permite, meus irmãos, passarmos por provas, Do you know why sometimes God allows us to go through trials, por tempestades? through storms? Porque Ele sabe que somente nesta tempestade Because he knows that in this storm, nós vamos buscar Ele com intensidade. we will seek him with intensity. Se a coisa está muito boa, If things are too a good, tendência é relaxar, the tendency is to é relax. acomodar. It's to get comfortable. Mas quando a coisa aperta, But when the things get tight, vamos buscar o nome do Senhor. we seek the name of the E Lord. lá no ventre daquele peixe, And in that belly of that fish, Jonas vai falar que no ventre da morte, Jonah said that in the belly of death, ele usa a palavra Sheol. he uses the word Sheol. 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 Que é morte. Morte em hebraico. Oh, that is death in Hebrew. E lá ele se arrepende. And there he repents. Lá ele busca o Senhor. There he seeks Lá the ele Lord. grita por socorro. There he cries out for E rescue. lá ele clama por And there misericórdia. he cries out for mercy. Lá ele vê que foi a mão do Senhor que estava permitindo isso na vida dele. There he saw that it was the hand of God allowing him to go through all of that. Ele via que tudo era um plano do Senhor. He saw that all of that was a plan of God. Como José viu. Just like Joseph saw. José viu que foi a mão do Senhor dele ter sido vendido para os egípcios. Joseph saw that it was in God's plan for him to be sold into slavery. Paulo considerou-se um prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de Roma. Paul considered himself a prisoner of Christ and not of Rome. Jó também ele viu que era a mão do Senhor permitindo ele passar por tudo aquilo. Job saw that it was the hand of God allowing him to go through all of Até o those nosso things. Senhor Jesus Cristo via que era a mão do Senhor permitindo ele passar por aquilo. Even Jesus himself saw that it was God's hand Eu quero allowing que him to você go through all veja of nesta that. manhã que é a mão do Senhor permitindo você passar por isso. I want you to see this morning that it's God's hand allowing you to go through all of Porque it. no meio dessa tempestade que você talvez esteja passando, Because in the midst of this storm that you're going through, você pode levantar a mão para o céu you can lift your hands to the e heavens e dizer: misericórdia, meu Deus, and ask for mercy. socorre-me, Senhor. Rescue me, Eu Lord. quero me submeter à tua vontade. I want to submit to your will. E ele faz ali uma oração de restauração, And then he prays a prayer of restoration, uma oração de confissão. a prayer of confession. E ele diz: aqueles que acreditam em ídolos And then he says those who believe in idols estão perdendo o seu tempo. are wasting their time. E Jonas tinha um grande ídolo na sua vida. And Jonah had a great idol in his Sabe life. qual que era o ídolo de Jonas? Do you know what was Quem sabe é o Jonah's idol? seu ídolo nesta manhã? Who knows, it could be your idol this Era morning. a sua própria vontade. It was his own will. Infelizmente é o ídolo de muitos. Unfortunately, it's the idol of many. É a minha vontade. It's my will. Quando Deus quer fazer a vontade dele na sua When vida. God wants to do his will in your life. A vontade do Senhor é soberana. The will of God is sovereign. E a vontade de Deus é melhor. And his will is better. A vontade de Deus é superior. His will is superior. E agora Jonas se entrega à vontade de Deus. And now Jonah gives himself over to the will E of diz que God. Deus o restaura. And the Bible says that the Lord restored him. Porque nosso Deus é um Deus de restauração, meus Because our irmãos. God is a God of Nosso restoration. Deus é um Deus de misericórdia. Our God is a God of mercy. É um Deus que perdoa. It's a God that forgives. É um Deus que abraça. It's a God that embraces. É um Deus que quer que você viva segundo a vontade dele para sua vida. We serve a God that wants you to live according to Eu his vim will. aqui nesta manhã falar para você viver debaixo da vontade de Deus. I came here this morning to tell you to live under the will of God. Procurar descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. To seek and discover what God's will is for your Quem life. sabe até aqui você está vivendo muito debaixo da sua própria vontade. Who knows, maybe you are living too much under your own will. Mesmo sendo religioso. And even being Mas você religious. sabe que está na tua vontade. But you know that it's under your E will. Deus está esperando um passo de fé. And God is waiting for you to take a step Para of que faith você entre no reino da sua vontade. so that you can enter into the kingdom of his will. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord.
E Deus usa Jonas. And God uses Jonah. Mas Jonas aqui agora ele vai falhar no sucesso. But now Jonah is going to fail when it comes to success. Como que ele vai responder? How is he going to respond? Deus dá uma segunda chance para Jonas. God gives Jonah a second chance. Nem sempre podemos contar com uma segunda chance. It's not always that we can count on having a second chance. Mas Jonas teve uma segunda chance. But Jonah had a second chance. Ele começa a pregar em Nínive He starts to preach in Nineveh contra o pecado daquela cidade. against the sin of that city. Em 40 dias, In 40 days, Nínive será destruída. Nineveh will be destroyed. Em 40 dias, In 40 days, Nínive será destruída. Nineveh will be destroyed. Quem sabe ele gostou dessa mensagem. Who knows? Maybe he even enjoyed this Mensagem message. de destruição, A message of de destruction, julgamento. of judgment. Tem crente que só pensa em destruição, There are Christians that only think em about destruction, julgamento, in judgment, na ira de Deus. in the wrath of Ah, God. Deus vai pesar a mão. Oh, God will lay his Ah, heavy ele hand. vai. Oh, he will. Ah, eu mal posso Oh, esperar. I can't wait. Quando Deus derramar a sua ira. When God pours out his wrath. Mas aqui tem um número nesta pregação But there is a number here in this message que é chave para entender a misericórdia de Deus. that is key into understanding God's will. 40 dias. 40 days. Deus deu 40 dias. God gave them 40 days. Deus é um Deus de misericórdia. God is a God of mercy. Deus é um Deus de amor. God is a God of love. Deus é um Deus de perdão. God is a God of forgiveness. E aqui nos diz que em 40 And dias here the Bible tells us that in 40 days a cidade seria destruída. the city would come to be Mas destroyed. 40 dias é tempo suficiente But 40 days is enough time para ter arrependimento, to have para repentance, ter mudança de conduta, to have your behavior change, para experimentar o amor de Deus. to taste the love of God. Nesta manhã é tempo suficiente And this morning is para enough você time experimentar o amor de Deus, for you to experiment the para love se of God, arrepender dos seus próprios caminhos, for you to repent of your own para ways, você entrar na vontade de for you Deus. to enter into the will of O God. povo estava disposto a arrepender lá em Nínive, The people were up to repenting, mas Jonas não estava. but Jonah wasn't. Jonas não estava preparado para isso. Jonah was not prepared for this. Obedecendo a palavra de Deus por fora, Obeying the will of God on the outside, mas rebelião por dentro. but rebellious on the inside. Tem gente assim, There are people like this, religioso por fora, religious on the outside pecando por dentro. and sinning on the inside. Obediente por fora, Obedient on the outside murmurando por dentro. and gossiping on the inside. Se submetendo por fora, Surrendering yourself on the outside, mas não se entregando por dentro. but not surrendering on the inside. Jonas estava obedecendo a palavra de Deus, Jonah was obeying the command of God, mas não entregou seu coração para a palavra de Deus. but he did not give his heart over to his word. Que Deus nos guarde, meus irmãos, May God protect us, brethren, de sermos tudo por fora, from being everything on the mas o outside, nosso coração não está no negócio. but our hearts not being in O it. Senhor disse para os israelitas: God said to the Israelites, vocês me louvam com seus lábios, you worship me with your mas o lips, coração de vocês está longe de mim. but your hearts are distant Que from me. nesta manhã a gente entregue o nosso coração ao Senhor, meus May irmãos. this morning we give our hearts over to Não God, só a nossa conduta exterior, not just our exterior mas o conduct, nosso coração, but our a hearts, nossa vontade, our will, o nosso espírito, a our nossa alma, spirit, nosso our soul, corpo. our body. Tudo temos que entregar diante do Senhor. Everything we have to place before the Lord. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Praise be the name of the Lord Jesus. Tem gente muito humilde por fora, There are people that are very humble on the outside, orgulhoso por dentro. Orgulhoso por but dentro. very prideful on the inside. Tem gente que se orgulha da própria humildade. There are people that are prideful in their own humbleness. Eu não vou entrar nesse ministério, não vou fazer nada na igreja, Oh, I'm not going to do anything in church porque está tudo errado. because everything is wrong. Então eu vou ficar no meu cantinho. I'm going to stay in my Eu sou little muito spot. humilde para mexer com esse povo. I'm too humble to be messing with all these Orgulhoso people, por dentro. but prideful on the Mas inside. Deus quer quebrar o orgulho aqui nesta God manhã. wants to break pride here this Deus quer morning. quebrar o nosso orgulho nesta He manhã. wants to break our pride E here diz this que os morning. ninivitas, And the Bible says that the Ninevites, aquele povo pagão, the pagan people, ímpio, they were Gentiles, iníquo, unequal or pecadores, sinners, terríveis, terrible. se arrependeram. They repented. Se arrependeram, meus irmãos. They repented, Com brethren. essa mensagem, With this message, em 40 dias, with 40 days, Nínive será destruída. Nineveh will become destroyed.
pregador efetivo, né? A very effective message. Uma mensagem efetiva. A very effective O message. povo se arrependeu de tal forma The people repented so much fizeram so um jejum geral. that they all fasted together. Desde o rei até os animais foram para o jejum. From the kings all the way down to the animals fasted. Se vestiram de pano de saco They dressed themselves in cloths, sackcloths, e pediram a misericórdia de Deus. and cried out for the mercy of God. E diz que Deus não os destruiu, And the Bible says that God did not destroy porque them. diante de um coração contrito Because against a contrite e heart arrependido, and repented, Deus remove correção, God removes Deus correction. remove He julgamento, removes the judgment, e Ele então and then He apresenta a sua graça, presents His a grace, sua misericórdia, His mercy, o seu amor. His love. Quer dizer que Deus mudou então? God changed Deus that. não mudou o seu caráter, No, the God did not change His Ele character. somente mudou He just simply changed diante de um arrependimento before o repentance, seu julgamento. His judgment. E Deus quer fazer isso nesta manhã. And God wants to do that here this Quantos morning. querem experimentar a misericórdia, Who here wants to a experience graça, mercy, the o grace, perdão? and the forgiveness? Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Porém, no capítulo 4, So much so in chapter 4, eu disse que Jonas fracassa no sucesso da sua história. Jonah is weakened in the success of his story Porque diz que ele ficou amargurado, because he was very upset. muito descontente com aquela situação. He was discontent with that situation. Ele queria julgamento, He wanted judgment, mas Deus mostrou misericórdia. but God showed mercy. Antes, na barriga do peixe, Before, in the belly of the fish, ele pedia misericórdia. he asked for mercy. E agora aquela mesma misericórdia que ele pedia, But now that same mercy that he asked ele não for, queria que aquele povo tivesse. he did not want those people to receive it. Às vezes queremos misericórdia para nós, A lot of times we want mercy for ourselves, mas julgamento para os outros. but judgment for others. Queremos perdão para nós, We want forgiveness for ourselves, mas para os outros but for others, vai pagar pelo que fez. they're going to have to pay for what they did. Não somos assim? Aren't we so like that sometimes? Mas cuidado, But be careful, que à medida que nós medimos, because the measure in which we give seremos medidos. will be given back unto us. Você mede com amor, You sow with love, você vai receber com amor. you will receive with love. Você mede com julgamento, If you sow with judgment, você terá julgamento. you will receive judgment. E aqui Jonas, And here Jonah, ele quer julgamento. he wants judgment. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name O of the que Lord. temos que aprender, meus irmãos, What do we have to learn here with é que Jonah? não temos como controlar o resultado das nossas ações. We do not have the power to control the result of our actions. Somos apenas responsáveis We are just responsible em cumprir a vontade de Deus. in fulfilling the will of God. Quero chamar o grupo de louvor a vir aqui. I would like to call up the worship team up here. Nós não temos como controlar We have no way of controlling quais serão as consequências what the consequences would da be nossa obediência. of our obedience. Só temos uma coisa a fazer, We just have one thing to do, que é obedecer à vontade de Deus. and that is to obey the will of God. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Deus confronta Jonas. God confronts Jonah. Eu quero pedir para a igreja se colocar em pé neste momento. May the church please stand.